Olá pessoal, Recebendo Você retorna com um assunto sobre a indústria do cinema. Nós falamos sobre a Companhia Cinematográfica Veracruz e hoje nós vamos falar sobre um grande cineasta, um produtor, ator, que é Humberto Mauro. Então, quem não conhece vai conhecer um pouquinho sobre Humberto Mauro, sobre um pouquinho da sua história, suas produções e a importância que ele foi na indústria do cinema e no cinema brasileiro. Então, aguarde um pouquinho e roda a vinheta que a gente volta já já. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o cineasta Humberto Mauro. Quem foi Humberto Mauro? Humberto Mauro nasceu na cidade de Volta Grande em 1897. Volta Grande é uma cidade pequena que fica na zona da Mata Mineira. Ele, antes de ser produtor e ator, ele teve várias outras atividades. Ele era uma pessoa que, né, gostava muito assim de aprender, né, de ter bastante conteúdo. Nada disso. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Humberto Mauro. Humberto Mauro foi um grande cineasta que marcou muito a indústria do cinema no Brasil. Humberto Mauro nasceu em 1897 em Volta Grande, uma cidade pequenininha da zona da Mata Mineira. Ele teve vários outros cursos antes dele entrar para a carreira do cinema, né? Ele teve outras atividades. Ele, por exemplo, ele tocava violino, ele tocava bandolim e fez um curso de eletromecânica. E o seu primeiro empreendimento, gente, foi montar uma oficina na qual ele foi responsável por várias instalações elétricas em toda aquela região da Zona da Mata, aquela região de Volta Grande e adjacências, né? E com 13 anos, ele veio para a cidade de Cataguases. Cataguases é uma cidade próxima à Volta Grande, né? Ele veio para a cidade de Cataguases, foi lá onde começou todo o seu trabalho. Em 1914, gente, ele iniciou sua carreira como ator amador, chamada revista, né, uma revista chamada Ao Correr da Fita, isso em 1914. Em 1918, ele veio para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro ele trabalhou em várias empresas, na empresa elétrica, trabalhou em várias outras, antes dele ingressar na carreira do cinema, né? E aqui no Rio de Janeiro, aliás, aí em 1920 ele voltou para a cidade dele, onde ele casou nessa data, 1920. E lá em Minas, na região, na cidade dele, né, ele começou a fazer um movimento de cinema, onde ele começou a se interessar e onde ele fez o seu primeiro longa, em 1926, chamado A Primavera da Vida, né? E foi onde surgiu a primeira musa, a musa do cinema, que o nome dela é chamada, o nome dela é Evanil, ela é filha de Pedro Comelo, gente. Só que essa musa, Evanil, ela não quis ficar na carreira artística, e ela desistiu, quer dizer, ela começou e parou. E em 1952, o Humberto Mauro criou o seu primeiro estúdio, chamado Rancho Alegre. Olha só, que interessante, né? E aí ele deu, né, o início a toda a sua carreira cinematográfica. Foi interessante. E fez vários filmes. Fez vários filmes que ficou muito assim, ficou marcado. A gente vai mostrar alguns cartazes. Eu separei aqui mais ou menos uns 4 filmes que marcaram muito a carreira de Humberto Mauro. Isso que na minha visão. De repente, né, perante a mídia, tem outros que marcaram mais, mas esses aí que são assim, mais
comentados, né? Então aguarde só um pouquinho que a gente volta já já, tá bom? A gente dá uma mensagem aí, volta rapidinho. Serviço de churrasqueiro e bartender em um só lugar é com Churrastender, uma equipe preparada para servir bem seus convidados. Serviço de churrasco e drinks com diversos sabores. Entre em contato pelo telefone Zap 032 99992 0973 999920973 e reserve garantindo sua festa. Churrastender fica na cidade de Astolfo Dutra, Minas Gerais, mas atendemos a vários locais. É só combinar. Bom, pessoal, eu sempre comento sobre esse assunto de o ator, quando ele chega a ser ator, porque, claro, que ele já tem na mente dele de ser ator ou produtor. Mas até chegar aí, o que acontece? Ele tem uma caminhada. Essa caminhada que ele tem, que ele adquire conhecimentos até ser ator, é muito importante. É muito importante para o ator, porque ele sempre aproveita esses conhecimentos dele para ele colocar na carreira de ator, na carreira de produtor. Então, quanto mais conhecimentos ele adquire em sua vida, em diversos qual for, ele tem essa facilidade, vamos botar assim entre aspas, de executar esse trabalho bem. Por quê? Porque ele conhece essa atividade, ele já trabalhou essas áreas. Quando ele monta um trabalho cinematográfico, um trabalho ou de produção, um trabalho dentro da carreira artística, seja qual nessa função, isso aí é muito importante para quem ingressa na carreira artística. Então, gente, não tem que ficar com vergonha, não tem que ficar com aquele receio de que você fez algo que não tem nada a ver e você pode pensar que como é que se diz, humilhante, vamos dizer assim, vergonhoso. Não é. Isso aí sempre acrescenta, isso aí sempre conta bastante para a tua profissão. Bom, gente, então é o seguinte, na década de 30, o Humberto Mauro, já aqui no Rio de Janeiro, novamente, ele trabalha, né, em 3 filmes, ele dirige 3 filmes, tá, aqui na produção da Cinédia. Cinédia era um estúdio, tá, que a gente tinha aqui em Jacarepaguá, onde foi rodado vários filmes, tá, vários filmes, foi gravado também várias novelas, antes do surgimento aqui do grande estúdio Projac. Então era feito na Cinédia. Eu cheguei a conhecer, cheguei a fazer algumas figurações em várias novelas na Cinédia, né, antes dela encerrar as suas atividades. Tá? Então eu conheci bem, era bem bacana, né? Esse estúdio, você entrar naquele estúdio A, B, C, é muito interessante, gente. Mas na década de 30, para você ver quanto tempo a Cinédia, né, já existiu. Já existia a Cinédia, que é um estúdio, né, quem era o seu criador é o Ademar Gonzaga. Tá? E o Humberto Mauro, ele dirigiu 3 filmes. O filme mais conhecido do Humberto Mauro é chamado, o mais conhecido e reconhecido, né, vamos dizer assim, chama Ganga Bruta. Tá? Então, é um filme assim, que marcou muito. E nós vamos falar um pouquinho, eu mostrar um pouco sobre esse filme e fazer um pequeno comentário sobre essas obras, tanto que ele dirigiu ou que ele, né, foi colaborador, vamos dizer assim, e também filmes que ele produziu. Tem filmes que os roteiros são dele, né? Então são várias produções. Me parece que no total são 14 filmes dele, né? 14 filmes que ele fez.
fora os filmes de colaboração, filmes que ele dirigiu e tudo mais. Tá? Então, gente, nós vamos aí falar um pouco sobre os filmes, eu selecionei aqui os filmes produzidos, os filmes de roteiro do Humberto Mauro. O Brasa Dormida, gente. O Brasa Dormida é um filme de 1928. Eu falei que ele montou o seu primeiro estúdio, chamado Rancho, né? Rancho Alegre, em 1952. Mas antes de ele montar o seu próprio estúdio, ele trabalhou, ele teve uma parceria, né, em um outro estúdio chamado Febo, que foi esse trabalho que vocês verão agora aí, chamado Brasa Dormida. Dê uma olhadinha aí nesse cartaz do Brasa Dormida. Então, esse filme aí, gente, foi rodado em Cataguases e na cidade do Rio de Janeiro. É com o elenco Luiz Soroa, Nita Ney e Máximo Serrano. A história, gente, é o seguinte: é um pai que envia o seu filho, naquela época a gente falava enviar o filho, né? Envia o filho para o Rio de Janeiro, para que o filho possa estudar, ser alguém na vida e tudo mais. Só que acontece que o filho não estuda. Ele, vamos dizer assim, ele engana, né, o pai dele. Então ele vem, começa a trabalhar, mas ele não quer saber de estudar. E ele entra para uma empresa, né, vai em busca de trabalho, começa a trabalhar. E o que acontece? Ele conhece a filha do seu chefe. Olha só. Então ele começa a namorar essa garota. Ele começa a namorar essa garota e o pai, né, o chefe dele, não gosta dele. Porque ele é um empresário e tudo mais, então normalmente, né, um empresário vai querer que a filha casa com um João Ninguém, vamos dizer assim. E no caso, o pai da menina, né, sabendo da situação dele e tal, o ameaça, se ele continuar namorando a menina, contar para o pai dele que ele não está estudando e tudo mais. Então, é essa a história, né, que vai desencadeando aí desse filme Brasa Dormida, que foi feito pela Febo em 1928, antes de Humberto Mauro ter o seu próprio estúdio. Bom, agora vamos aí um outro, gente, chamado Sangue Mineiro. Dá uma olhadinha aí. Então, esse Sangue Mineiro foi produzido em 1930. Gente, foi considerado o melhor filme brasileiro pelo prêmio Jornal do Brasil. Gente, a história é a seguinte. É uma jovem que ela vê o seu namorado, né, o seu noivo, fazendo carinhos em outra mulher. E fazendo um carinho até que os mesmos carinhos que ele fazia nela, ele estava fazendo em outra mulher. Então, para ela é inadmissível isso. Então, ela se desespera. Ela se desespera e ela sai correndo, querendo se matar, tendo vontade de se matar, e vai embora, dando o maior transtorno, né, dessa situação toda, entendeu? Então, gente, é assim, interessante os temas, né? Então, vocês dêem uma olhadinha aí nesse Sangue Mineiro, né? Pois é, gente. Bom, o outro, gente, é o seguinte: Como Era Gostoso o Meu Francês. Tá? Esse foi rodado em 1972. Mas daqui a pouco a gente volta e a gente dá continuidade. A gente vai dar uma paradinha. Venha conhecer a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Temos um roteiro prontinho para você. Temos roteiro para o Rio dia e o Rio à noite, com sua gastronomia, eventos culturais e lazer. Acesse nosso site ou entre em contato nos telefones 021 97190 4358 ou telefone zap 021 97585 6402. A OM Tour espera por você. Então,
O próximo filme dele foi em 1972. Tá? O título dele era Como Era Gostoso o Meu Francês. Então a história, gente, conta, era aquela na época de Brasil, colônia, não é? Os portugueses chegando aqui no Brasil e tentando né, conseguir assim, um contato com os índios. Então é a história de um aventureiro que ele foge dos seus superiores, né? Um grupo de pessoas é preso, né? É preso pelos seus superiores por não cumprir as ordens deles. Então esse aventureiro ele foge dessa ilha, de uma ilha, e vai para o continente. Quando ele faz essa ilha que chega no continente, ele é o que? Abordado por índios. Ele é abordado por os índios o prendem, e o que acontece? Esses índios, eles são antropófagos, né? São os índios que comem carne de gente. E esses índios o prendem para quê? Para que num ritual eles matam ele e comer a sua carne. Então desenvolve aí todo esse processo, né? Vocês estão vendo aí a capa aí desse filme, e é um roteiro de Nelson Pereira dos Santos e de Humberto Mauro, né? O roteiro é dos dois. A direção é do Nelson Pereira dos Santos. No elenco tem aí Arduino Colassante, Eduardo Embaçaí e Ana Maria Magalhães, né? Foi uma grande atriz aí da época. O próximo é A Noiva da Cidade. Foi produzido em 1980. É um roteiro de Humberto Mauro e Alex Vianney. No elenco está Bettina Vianney, Léa Garcia e Elke Maravilha. Né? Elke Maravilha. Então, a história é o seguinte, é uma atriz, ela vem da cidade grande para a cidade dela, para a pequena cidade dela, ela volta para a cidade dela para ter um sossego, ela estava cansada daquela vida de cidade grande, ela volta para a sua cidade. Só quando ela chega na cidade, todo mundo fica sabendo, claro, que ela está de volta e tal. E os políticos da cidade começam a abordá-la, assediá-la. Por quê? Porque ela é uma pessoa famosa, ela é uma pessoa influente na mídia, vamos dizer assim, né, da época. E eles querem o quê? Utilizar essa atriz para o seu bem-estar político. E eles começam a abordá-la. Então essa é a história, né? E aí desenvolve aí toda uma situação em cima dessa atriz que possivelmente eles, né, teriam grandes posições e coisas a favor deles, usando essa atriz. Então, gente, é isso. Esses filmes aí que eu marquei são os filmes aí que foram bem enfáticos aí na vida de Humberto Mauro, esse cineasta. Mais detalhes sobre ele vocês encontram aí na internet. Isso aqui é só um apanhado, não é um documentário, né? E no próximo a gente vai falar de um ator também mineiro que marcou o cinema, esteve presente em vários filmes que poucas pessoas sabem da história dele. Tá? Então vocês aguardem aí que a gente, no próximo, nós vamos falar sobre o ator Luiz Linhares. Luiz Gonzaga Linhares, um ator que fez muitos filmes e às vezes ele fica aí no anonimato, as pessoas, poxa, é um ator, mas não é? Então as pessoas não buscam informação e desconhecem o trabalho de certos atores. E eu estou aqui para passar para vocês, para não deixar, gente, a memória de um artista, de uma pessoa que marca, uma pessoa que dá-se tudo de si no seu trabalho, aqui no nosso país, né, na arte, fica oculto. Tudo bem? Então, aguarde aí o próximo recebendo você.